A pandemia veio e nos revelou uma doença. Não é a Covid-19. É uma doença que nós já tínhamos. A doença do isolamento social. É a doença onde não existe lugar para o ser humano. É a doença onde não existe lugar para a pessoa. Não existe lugar para o encontro. Não existe lugar para Deus. Nós vivemos na geração do entretenimento. Saia na rua não, agora não, porque a gente está em isolamento. Mas veja, a todo momento nós temos a necessidade de estarmos entretidos com alguma coisa. Seja assistindo a TV, seja assistindo uma série, seja com fone de ouvido escutando alguma música, nós temos a necessidade de estarmos entretidos com algo. Não conseguimos ficar sozinhos com nós mesmos, ou seja, não existe espaço para o silêncio em nossas vidas, muito menos o silêncio interior. E eu não estou falando aqui somente dos jovens, porque quando a gente fala de entretenimento, nós pensamos nos jovens que jogam videogame, que ficam no celular, Netflix, Facebook, Instagram. Eu estou falando de pessoas de todas as idades. Pessoas jovens, pessoas adultas, pessoas idosas, estão nessa geração do entretenimento. Isso não é culpa de alguém, isso é um fato, é uma realidade social. Hoje mesmo estava no trabalho e terminei de almoçar, saí lá fora um pouco, onde tem uma área bem aberta, assim, onde o pessoal costuma ficar lá de boa descansando. E eu fiquei reparando uma coisa: todas as pessoas que estavam descansando estavam com o celular na mão. As que não estavam fazendo outra coisa. Estavam fumando, estavam descansando, dormindo. E eu fiquei pensando, como nós somos dependentes dessa tecnologia, que é o celular. Não estou dizendo aqui que é algo errado, que não podemos fazer, mas se faz necessário encontrarmos um equilíbrio. Ainda mais neste tempo de pandemia. Eu disse no início desse vídeo que a pandemia revelou uma doença que nós já tínhamos, que é o isolamento social. E de fato é, porque nós vivemos um isolamento, nós vivemos como se fôssemos cada pessoa uma ilha. E essa pandemia chegou e nos fez fazer o seguinte: dar um passo atrás. Dar um passo atrás e repensarmos, refletirmos como nós vivemos a nossa vida, como nós vivemos o nosso tempo, no nosso espaço. Nos fez separarmos o essencial do que é supérfluo, pois o supérfluo não é capaz de preencher este vazio interior que nós sentimos. E dando esse passo para trás, nós precisamos fazer o seguinte: repensarmos, refletirmos, abrir nossas cabeças, sair da caixa e pensarmos como estamos vivendo as nossas relações com os outros, a nossa relação conosco e a nossa relação com Deus. Fica muito nítido nesse tempo de isolamento que a nossa relação com o outro está muito fragilizada, porque embora estamos próximos uns dos outros, é como se estivéssemos a quilômetros de distância. Nós esbarramos uns nos outros e é como se não existíssemos. A vida é uma correria. Nós não temos mais tempo para ouvir um ao outro, não temos tempo para dar boas gargalhadas juntas e relembrar fatos da nossa história, coisas antigas que vivemos. Aqui eu falo da relação em família mesmo. Relação de pai e filho, relação de marido e mulher, relação de irmão. A nossa relação com nós mesmos é como se não existisse. A única relação que nós temos conosco é a nossa necessidade da satisfação imediata, a nossa necessidade de atender aos nossos desejos, atender às nossas vontades, e a nossa relação com Deus, que deixou de ser prioridade há muito tempo. E embora a pandemia seja um tempo difícil, um tempo de crise, ela nos ajudou a dar um passo atrás e repensarmos as nossas relações. E se você não fez isso ainda, é tempo de fazer. É necessário fazer, porque para tudo há um tempo na vida. E se o seu tempo ainda não chegou, ele é agora. Este é um tempo para redescobrirmos o valor de cada coisa em nossa vida. Redescobrirmos a beleza que há nas pessoas, a beleza que há em nós, a beleza que há em Deus. O mal quer nos impedir de enxergar as coisas boas que existem na vida. E esse passo atrás que estamos dando é para justamente isso. Pense na sua relação com o outro. Há quanto tempo que você não olha para sua esposa, não olha para o seu marido, não olha para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai e se admira com ele? Há quanto tempo que você não dá a perceber que você admira a pessoa que convive contigo? Há quanto tempo que você não fala para sua mãe que tem orgulho dela? Há quanto tempo que você não diz para o seu filho que você o ama, que você sente orgulho dele?
Isso é necessário. Nós precisamos reencontrar o valor que existe em cada relação, reencontrar e fazer reviver o valor das nossas pessoas queridas, a nossa relação conosco, que envolve também o outro. Há quanto tempo que você não se sente bem por fazer o bem para o outro? Você já teve essa sensação? É ótima você se sentir bem, se sentir em paz, porque fez uma coisa boa para o outro, porque conseguiu sair de si mesmo, conseguiu sair das suas vontades, dos seus desejos, das coisas que você pensava que ia preencher este vazio que você sente e que não preencheu, e foi buscar ajudar o outro, foi buscar preencher um vazio na vida do outro. É um tempo para viver e sentir a proximidade de Deus em sua vida, perceber como Deus está ao teu lado. É um tempo para se fazer perguntas. Pergunte-se. As perguntas geram novos caminhos em nossas vidas. Pergunte-se: como está a sua relação consigo hoje? Como está a sua relação com os outros? Como está a sua relação com Deus? E seja sincero. Precisamos ser sinceros nesse momento para conseguirmos criar novos caminhos. E isso é espiritualidade. Espiritualidade não é apenas a nossa fé particular, a nossa devoção. Espiritualidade não é apenas o culto, a religião, a igreja, a missa. Espiritualidade não é apenas a nossa oração pessoal. Isso tudo faz parte da espiritualidade, mas a espiritualidade se concretiza de fato na nossa vida cotidiana, o modo que nós lidamos com a nossa vida, o modo que nós nos relacionamos com as outras pessoas, o modo que nós nos relacionamos com nós, o modo que nós nos relacionamos com Deus. Isso é a espiritualidade, é o jeito que você vive a sua vida. Se formos compararmos esse tempo de isolamento social com algo da nossa fé, nós podemos compará-lo à Sexta-feira Santa, porque é um momento de dor, é um momento de muita dificuldade. Mas a Sexta-feira Santa existe para sairmos de uma espiritualidade superficial. Por que eu digo isso? Porque a Sexta-feira Santa é um momento de dor, e a dor nós sentimos com profundidade. Quando a dor toca em nossos corações, sobretudo neste momento de crise, e crise econômica também que o país está vivendo, nós sentimos muita dificuldade em nossa vida. É a Sexta-feira Santa. Mas não há como viver a Páscoa da Ressurreição se não passarmos pela Sexta-feira Santa. Então eu te digo aqui uma coisa: viva essa Sexta-feira Santa e saia dessa espiritualidade superficial, essa espiritualidade que não preenche a sua vida, que não preenche o seu vazio interior, e passe a uma espiritualidade a qual Cristo mesmo abraçou, que foi a de se entregar pelo outro. Veja, neste tempo de crise econômica, é um tempo de permitirmos vivermos a solidariedade, porque nós também precisamos de compaixão. E nós somos pessoas que, se formos analisar, nós queremos o bem para o outro. Um exemplo bem besta, mas pegue, por exemplo, um jogo de Copa do Mundo. Eu lembro quando a Copa aqui no Brasil jogou Coreia e Alemanha. Eu fui uma das pessoas que torceu pela Coreia. Quando a gente vê um time grande, uma seleção forte, contra um time pequeno, uma seleção humilde que era a Coreia, nós torcemos pelo pequeno. Nós queremos que o pequeno ganhe. E quando a Coreia ganhou de 2-0, nossa, eu comemorei como se fosse o Brasil, mais ainda. Porque nós temos isso dentro de nós, de querer o bem para o outro, de querer o bem para aqueles que estão sofrendo, de querer o bem para aqueles que têm necessidades maiores. Então é um tempo para você admirar. Olhe quanta coisa boa, apesar de tantos problemas, estão acontecendo. Quantas pessoas estão se mobilizando para conseguir ajudar as pessoas que estão passando por grandes necessidades. Na comunidade, na igreja, quanta gente está se mobilizando para ajudar aqueles que não têm o que comer, que estão desempregadas. Quantas ações belíssimas estão acontecendo nesse tempo. É um tempo de experimentar a compaixão. Quantos médicos, quantos enfermeiros, quantos profissionais da área da saúde, da limpeza estão se esforçando de modo redobrado para poder cuidar melhor do outro. Nós temos isso em nós, não podemos esquecer. Nós temos essa essência de querer cuidar do outro. Então é um tempo para descobrir, é um tempo para redescobrir a beleza que há dentro de nós, a beleza que há na humanidade, apesar de tantos problemas. Mas para isso acontecer, nós precisamos nos abrir,
nos abrir para a graça de Deus em nossa vida, para a graça de Deus em nosso cotidiano, onde Ele irá transfigurar os nossos sentidos. Sentiremos de fato, coração a coração, das pessoas que estão ao nosso lado, das pessoas que convivem conosco e de nós mesmos, e principalmente coração a coração com o próprio Deus. Em tempos de crise, a igreja nos ensina uma coisa muito importante, que é necessário se voltar às origens. Veja, quando a igreja passou por uma grande crise depois da era medieval, e ela reuniu-se em concílio, o famoso Concílio Vaticano II, onde ela foi motivada pelo Espírito Santo a retornar à origem, a retornar à fonte das primeiras comunidades cristãs, onde ela incentivou também a muitas ordens e congregações religiosas a retornarem a esse carisma inicial. E qual é a espiritualidade primeira da igreja? É a espiritualidade da comunidade, onde no momento de fragilidade ela se uniu, abraçou a sua dificuldade e ajudaram-se uns aos outros. A origem da comunidade está na compaixão, está no auxílio mútuo, de amor, de coração para coração. Experimente isso. Volte ao amor primeiro do seu casamento, onde você se encantou pela sua esposa, pelo seu marido. Volte, resgate esses momentos de beleza dentro de vocês, na relação de vocês. Volte ao amor primeiro do seu filho, da sua filha, onde você se encantava pela beleza deles, pela inocência. Volte a esse amor. Admire as conquistas novas dos seus filhos. Admire a paciência dos seus pais, a dedicação de seus pais, e mostre que você se admira com eles. Isso é muito importante, porque nós precisamos sentir isso das pessoas que estão próximas. Isso não é vaidade, isso é manifestação de amor. Demonstrar que nós amamos as pessoas que estão conosco. Demonstre isso. Isso faz parte do nosso amor primeiro. Nós precisamos retornar a este amor primeiro. Retorne também ao amor primeiro de Cristo, aquele primeiro amor que Ele te chamou a estar ao seu lado. Tenha coragem, não se permita viver o vazio. É possível sairmos disso. E com a graça de Deus, este momento irá passar e nós voltaremos ao nosso cotidiano, que será um cotidiano totalmente diferente. Não pense que a vida vai ser igual antes, não. Muitas coisas irão mudar. E nós estaremos preparados às mudanças. Porque demos este passo atrás, não vivemos a pandemia de um modo passivo, onde nós ficamos apenas murmurando, reclamando das dificuldades. Não, nós vivemos a pandemia de cabeça erguida, vivemos essa pandemia reconhecendo nossas falhas e ressignificando as coisas que acontecem em nossas vidas, ressignificando o que é essencial. Espero de coração que você viva junto comigo essa experiência de retornar, de dar esse passo atrás e olhar com os olhos de Cristo para a própria vida. Não se esqueça de compartilhar, meu irmão, este vídeo para mais pessoas, porque essa mensagem vai nos ajudar a reconstruirmos a nossa sociedade, irá nos ajudar a reconstruirmos as nossas famílias. Partilhem com seus amigos, com seus familiares, com as suas comunidades. E não se esqueça de também se inscrever nesse humilde canal, que irá me ajudar muito nessa missão, ao qual você também participa. Curta esse vídeo, ativa o sininho, deixa seu like e tamo junto. Deus abençoe.